Então aqui um estudo muito interessante e gostaria de compartilhar com você. Pegue a sua Bíblia, porque eu já estou caminho aqui. Nós vamos estar lendo aqui em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e versículo 3. Anote aí, depois você pega a Bíblia, se você ainda não tem. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Repita comigo: e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Antes de eu falar do tema, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que temos consolado das nossas dificuldades. Meu Deus, torna-me capaz para poder ensinar a Tua Palavra. Torna capaz de quem ouvir esta mensagem possa entender e ser devoto e praticar no dia a dia. Em nome de Jesus, te pedimos isso, Senhor. Amém. Amados, você que está assistindo esse vídeo, já lemos o texto lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. O tema desta mensagem, desse estudo, é preservando a identidade da igreja. Preservando a identidade da igreja. Eu vou mostrar para vocês, no meu computador, uma ilustração para dar uma clareada no entendimento do assunto. Só que eu vou precisar sair para ajeitar e depois voltarei para continuar ensinando. Então, como vocês podem perceber, ou você pode perceber, aqui está uma identidade. A identidade da Assembleia de Deus. Eu não vou estar estudando aqui a identidade de nenhuma denominação. Não vou entrar nesse mérito. Vai ser estudado a identidade da igreja como um todo. A identidade dos salvos. A igreja que a Bíblia Sagrada nos apresenta lá em Mateus 16, 18. A igreja de Jesus Cristo, constituída e alicerçada, fundamentada por Ele mesmo. Graças a Deus que foi Cristo que fundamentou a igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Então não vai ser estudado fatos de nenhuma denominação. Vai ser estudado sobre a igreja, preservação da igreja de Cristo. O próximo slide vai dar um entendimento melhor daquilo que eu estou falando. Como você pode perceber, ou vocês, aqui está escrito Assembleia de Deus listada na Bíblia. Ou pode estar escrito congregação, ou ajuntamento, ou um povo reunido para adorar a Deus. Aqui em vermelhinho é o Novo Testamento. Mateus 16, 18 fala que Cristo deu o nome do povo de Deus de igreja de Deus. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Cristo fundamentou esta igreja, alicerçou essa igreja com o sangue dele derramado na cruz do Calvário.
Então, através desse slide, vamos entender o estudo. Vamos entender e assim praticar e passar para frente esse estudo. Notou? Vocês notaram na ilustração? Então o estudo vai ser baseado em preservar a identidade da igreja. Baseado no estudo, preservando a identidade da igreja, a gente pode observar, não sei se você já observou, mas muitos hoje na atualidade que estamos vivendo, têm sido enganados, têm sido ludibriados. Ludibriado vem de ludibriar, ou seja, enganar, tapear, esconder uma verdade ou deixar uma verdade oculta para preservar o engano. E estão sendo enganados, muitos estão sendo enganados, tapeados pelo astuto tentador da nossa alma, que é o diabo, Satanás, apartando ou deixando se apartar da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, da simplicidade da palavra de Deus. Obviamente, dando ouvidos a doutrinas que não é a doutrina de Cristo, mas dando ouvidos à doutrina de homens, à doutrina de demônios. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, do 1 ao 16, fala sobre isso. Mas vamos ler aqui dois versículos. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois você lê com mais tempo. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Mas vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Olha que gostoso ouvir as folhas da Bíblia. Deus quer falar conosco esse ensinamento, com certeza. Então, 1 Timóteo, está aqui. 1 Timóteo, achei. 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 16. Mas vamos ler dois versículos. Diz assim, ó, o Espírito diz. Que Espírito? O Espírito Santo. Diz o que? Claramente, que nos últimos tempos, eu acredito que essa geração, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganosos e doutrina de demônios. Tais ensinos, ou tais ensinamentos, vêm de homens. Viu aí? Doutrina de homens, hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos como ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pelos que creem e conhecem a verdade. Você conhece a verdade? Tem buscado o ensinamento da palavra? Tem buscado ensinar a verdade? Então é disso que Deus quer tratar conosco. A Bíblia também fala, através do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó, vivemos tempos trabalhosos e difíceis. Por quê? Vivemos tempos trabalhosos e difíceis? Por causa dessas coisas terríveis que andam acontecendo no mundo. E precisamos, amado, da palavra, da verdade, que é a nossa salvação. Por isso, e em cima disso, percebe-se que é preciso vigiar do que está sendo ensinado e do que não está sendo ensinado. Por que não está sendo ensinado? É preciso vigiar a fim de que possamos manter
a nossa identidade como povo de Deus, como igreja do Senhor. E tem mais. Então, nessa oportunidade que nós estamos estudando, esse assunto é sem dúvida alguma um assunto difícil de esgotar em 1 hora ou 50 minutos. Por quê? Porque é um assunto que deve ser abordado diariamente, todos os dias. Deus disse a Josué: meditai na palavra de dia e noite, estuda a palavra. Precisamos estudar a palavra, precisamos aprender, para que ninguém venha nos enganar e nem nos tapear. Então é um assunto que deve ser abordado diariamente. Você, eu, com a minha família, você com a sua família. Para quê? Para que a igreja se conscientize da sua responsabilidade e do seu papel como igreja do Senhor. Precisamos saber disso. Então, se é que acreditamos que somos igreja, você acredita que você é uma igreja? Eu acredito que sou uma igreja. Temos que aprender a preservar a palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. Diante desse cenário, desse estudo, como fazer isso? Como preservar a identidade da igreja? Como manter? Pois, como igreja, eu e você, somos atacados diariamente. Diariamente somos atacados. O inimigo, incansavelmente, lança suas setas malignas, sem piedade, sem misericórdia, para acabar conosco. Veja a próxima ilustração que está no meu computador. Veja a próxima ilustração. Então, como você pode perceber, aqui está a Igreja de Cristo. Ela está no centro da vontade de Deus. Ela vive a vontade de Deus. A graça de Deus protege ela das setas. E o foco dela, como pode perceber, é Cristo, é a palavra, é o ensinamento, é a devoção. Nada abala esse crente, porque esse crente está fundamentado na palavra, no ensinamento da palavra, porque o ensinamento é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso viver, em nome de Jesus. Ficamos no centro da palavra, no centro da verdade, no centro do ensinamento, no centro dos cultos de instruções, dos cultos de doutrina, no centro da palavra de Deus, para que possamos ficar firmes no Senhor Deus. Viu aí? Que interessante. Interessante nós saber disso. Então, diante desse cenário, como preservar a identidade da igreja? É exatamente quando a igreja não foge do propósito que Cristo definiu para ela, traçou na vida dela. E o que temos que fazer? Temos que analisar a nossa vida e procurar perceber se nós, como igreja, estamos dentro da vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus, no centro da graça de Deus, estamos naquilo que Deus definiu na sua palavra, naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. É isso que nós temos que ficar percebido. Diga-se de passagem que é muito fácil de se desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque no mundo que estamos vivendo, na geração que estamos vivendo, se percebe-se, pode ser percebido que existe dois agentes, dois agentes que trabalham incansavelmente para destruir a igreja. Agente número 1, doutrinas de homens
doutrinas inventadas, criadas por modelo humano, sem fundamento bíblico, sem o envolvimento de Deus, sem participação de Deus. Segunda, gente, doutrina de demônios. Vou ler aqui, ó. Doutrina de demônios. Os demônios trabalham, o inferno trabalha, existe um projeto, um trabalhar demoníaco no mundo espiritual. Para quê? Para desviar, afastar a igreja, para que essa igreja saia do seu propósito, do propósito de Cristo, para que essa igreja perca o seu alvo, para que a igreja perca o seu foco. Qual que é o meu foco? Qual que é o teu foco? A salvação. A salvação é conquistada à força. E o inimigo insiste. E nós devemos insistir também na busca da palavra, no ensinamento da palavra. Então tome cuidado com esses dois agentes. Tome cuidado. Na ceia, nós lemos um texto bastante interessante e muito conhecido. Quando o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que recebi do Senhor, vos também entreguei. É interessante que Paulo usa essa expressão, aquilo que recebi do Senhor. Aquilo que recebi do Senhor simboliza o quê? Simboliza um tipo de preservação, de conservação. É o mesmo que Paulo está dizendo: olha, aquilo que você recebeu, que eu recebi, né? Preserva, mantenha, guarde, viva aquilo que eu recebi do Senhor e vos tenho ensinado e também vos entreguei. Então aquilo que eu recebi do Senhor, a palavra, eu recebi a palavra da verdade e tenho ensinado e tenho entregado. Muitos têm recebido, mas não têm ensinado, não têm entregado a palavra do Senhor. E Deus vai cobrar isso. Então, amados, aquilo que recebemos de Deus, aquilo que recebemos da palavra, temos que manter, temos que preservar. Não podemos deixar que esses dois agentes, tanto doutrina de homens como doutrina de demônios, venham afastar a igreja do propósito de Deus. Amém? Depois vamos dar continuidade na segunda parte, porque o estudo é bastante longo. Então assim, no nome de Jesus, o meu abraço e obrigado por você ter ouvido a Deus e aprendido da palavra. Amém.